Bom, vamos lá então. E aí galera, eu sou o Tony, eu vou falar para vocês um pouco sobre essa ferramentinha que chama BPF Trace, que é para ajudar vocês aí que estão estudando, que estão debugando o kernel, esse tipo de coisa. Que é analisar o kernel sem precisar recompilar ou sem precisar recompilar muito. Por que sem precisar recompilar? Porque a primeira coisa, o primeiro método de debug que a gente aprende é o print kernel. Ele é super fácil de usar, super flexível. Então, por exemplo, aqui eu estou querendo aprender mais sobre file system, então eu coloquei um print aqui que vai falar quantos bytes um processo quer ler de um arquivo, e eu também vou mandar printar o PID do arquivo, para eu poder filtrar depois, o PID do processo, para eu poder depois filtrar por processo. Então, se eu venho aqui no VFS Read, aí eu coloco aqui um print K. Então, seria uma coisa assim, né? O número de bytes e o PID. Aí, count e current PID. Então, certo, isso aqui não, acho que não é novo para ninguém, certo? Bem básico. Aí eu vou compilar o kernel. E aí, enfim, achei que ia ser mais rápido por causa do cache. Mas, bom, de qualquer forma, vou deixar compilando aqui. A gente insere isso aí no arquivo, só que tem alguns problemas, né? Por exemplo, isso aqui, esse vai ser o resultado quando o kernel terminar de compilar. Assim que eu botar, eu vou ser floodado por muita mensagem no demesg, até o ponto em que o buffer do printk vai estar lotado e eu não vou conseguir debugar nada. Então o printk é fácil, ele é a primeira coisa que a gente aprende, mas ele requer compilação, ele é bem limitado. Você precisa, ele não escala muito bem quando você tem muita mensagem, e ele pode prejudicar o seu debug. Aí depois, e também depois você vai ter que passar para outra ferramenta, tipo um grep, uma coisa da vida assim, para você conseguir filtrar de acordo com o que você quer. Mas o kernel tem outras ferramentas mais inteligentes. Esse aqui são algumas ferramentinhas de tracing que tem no kernel. Acho que a mais famosa é o ftrace, tem outras, essas três aí, eu acho que elas não fazem parte do kernel, são módulos fora da árvore, porque por problemas de licença. E, bom, acho que você já deve ter ouvido falar sobre BPF. BPF é uma nova classe de ferramentas que tá na moda agora. Ano passado, muitas palestras foram sobre como a BPF é mudar o desenvolvimento de kernel. E essas ferramentas são muito legais, elas são super flexíveis, são mais fáceis de escrever, e elas atingem o kernel inteiro. Então você não precisa mais trabalhar para mudar o kernel para conseguir ter uma ferramenta de trace no seu subsistema. Não, essas ferramentas aqui, elas já abrangem todo o kernel. Essa imagem aqui é de a capa de um livro, eu acho uma capa muito feia, por sinal, que ela mostra todas as ferramentas de BPF que o livro aborda. Então você pode ver que é muita ferramenta, e aí aqui ele fala aonde que cada ferramenta entra, né? Então você vai ter ferramenta para file systems, vai ter ferramenta para block device, você vai conseguir ver quantos reads, quantos writes, quantos pacotes estão entrando, quantos pacotes estão saindo, quanta memória está sendo alocada, você vai conseguir ver bem granularmente cada parte do seu kernel. Então, para cada coisa, vai ter uma ferramenta para você poder brincar aí para debugar o seu kernel. Bom, vocês viram, tem muita ferramenta, mas hoje eu vou focar numa ferramenta só, que é o BPF Trace, que é essa aqui, e vocês podem ver por esse gráfico aqui que ela tem um bom balanço entre facilidade de uso e a capacidade dela, a potência dela. Aqui está falando que é a opinião do Brendan, e a opinião do Brendan é muito relevante porque ele é um cara muito bom em otimização e performance. Ele é o líder de performance do Netflix, que, como vocês devem saber, tem muito usuário pelo mundo, e precisa lidar com muito pacote, precisa abastecer
precisa ser muito bom em paralelismo, precisa ser muito rápido. E, enfim, ele fez uma porrada de ferramentas. Ele é o autor daquele livro lá também, que eu comentei agora há pouco. Ele fez uma porrada de ferramenta. Tudo que eu vou falar aqui eu me baseei no material dele. Ele faz muito tutorial também. E, enfim, ele ajuda a Netflix a ser escalável de um jeito monstruoso. E, enfim, se você quer aprender mais sobre fazer perfilamento de performance no kernel, você tem que acessar o site desse cara. Mas o que é o tal do BPF? Né? Tudo começou com o BPF, sem o E na frente, foi inventado lá na Califórnia em 92, que era uma linguagenzinha básica para você fazer análise e filtro de rede. Então, se você já usou o Wireshark, já usou o TCP/dump, você já pode ser que você já tenha visto isso aqui já, que é a linguagenzinha que você usa para filtrar os pacotes nessas ferramentas. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando que eu quero ver só os pacotes em que o source é esse endereço aqui, e o destino tem como porta ou essa ou essa. Então você consegue fazer as construções lógicas, tem AND, tem OR, você consegue filtrar por protocolo, você consegue filtrar por tamanho de pacote, por IPv4, IPv6. Então é uma linguagenzinha simples, mas ela é bem dinâmica e bem legal para você conseguir filtrar os pacotes. Então a galera percebeu que seria muito útil se você conseguisse, ao invés de você ir até o user space, por exemplo, no caso de firewall, né? O caso de firewall é você quer basicamente barrar pacotes de chegar no seu sistema. E, ao invés de você receber o pacote lá no driver e passar do kernel para o user space e só lá você checar se aquele pacote é um pacote que você queria ou não, você podia ter feito tudo isso no kernel, que seria muito melhor para performance e segurança. Aquele pacote nunca chegaria no user space. Então, a galera colocou um Just-in-Time Compiler dentro do kernel, que é o BPF JIT, em que você vai passar para o kernel esse códigozinho, o kernel vai executar, e para cada pacote que ele chegar, o pacote vai passar por esse código, e o código vai validar se o pacote pode entrar ou não, basicamente. Então, esse foi o início da história, o BPF. E aqui é a config do kernel para você poder habilitar. Enfim, está explicando que é um interpretador, tal, que isso pode melhorar o seu packet sniffing. E aí, só que, enfim, a galera viu que isso foi uma ideia muito maneira, você poder executar pequenos scripts dentro do kernel. E aí a galera resolveu estender isso para os outros subsistemas. E o nome não perdeu o sentido, porque não era mais uma coisa feita em Berkeley e também não era mais para filtragem de pacote. Então, agora o kernel inteiro tem colocaram suporte para basicamente o kernel inteiro, o suporte de BPF. E em 2014 foi mergeado no kernel o Just-in-Time e a VM de BPF. Então, o esquema é o mesmo, você vai mandar uns bytecodes para o kernel, ele vai compilar para a sua máquina na hora e vai executar dentro de uma VM. Então, essa linguagemzinha é uma linguagem RISC e é baseada em registradores, então, e são bytecodes que você vai escrever, que você vai mandar para o kernel, né? Você vai escrever uma linguagem mais alto nível, aí você vai usar um compilador dessa linguagem mais alto nível para bytecode e vai mandar para o kernel, que ele vai transformar em código de máquina. E tem helper para C, para Go, para Python, para Rush, para um monte de linguagem. O eBPF é propositalmente feito para não ser tudo completo, porque coisas tudo completas você não consegue garantir que o programa vai parar, e a gente não quer um bytecode rodando eternamente dentro do kernel. Também para garantir que o programa pare, não é permitido loops nessa linguagem. Eles estão alguém está querendo adicionar loops de tamanho fixo, assim, então, sei lá, tipo, você consegue garantir que um código vai rodar só 10 vezes. Todo o acesso de memória, ele vai ser checado, e ele roda dentro de um espaço virtual dentro do kernel, para garantir ainda mais a segurança. E toda vez que você manda um bytecode de BPF, ele vai ser checado lá dentro para ver se é válido ou não. Então,
É aqui, basicamente, o Just-in-Time Compiler transformando do bytecode BPF para a linguagem de máquina. E aqui tem essa imagenzinha aqui que não explica muita coisa, mas basicamente você vai gerar o seu bytecode, você vai mandar para o kernel, vai ter o verificador, que vai validar se esse programa que você quer carregar é seguro ou não. E aí o BPF vai fazer as coisas necessárias, vai colocar aquele bytecode onde tem que colocar, e vai ter um mapeamento de memória entre você e o user space, para o user space conseguir capturar as estatísticas que a sua ferramenta está gerando. Então, quando você habilita no seu kernel para ter tracing, basicamente o seu kernel vai colocar no começo e no final de cada função, vai deixar um espaço lá, vai colocar instrução NOP, assim, vai deixar um espacinho lá, para você poder injetar alguma coisa lá. Então, fica um espacinho sobrando que você consegue injetar alguma coisa lá, e é assim que o BPF vai funcionar. Ele vai injetar um pouquinho de código lá. Bom, até então, alguma pergunta? Beleza. Então, agora a gente vai ver o BPF Trace acontecendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é preparar o seu kernel. Geralmente, os kernels de distro eles já vêm preparados já. Então, são essas as configs que você tem que habilitar no seu kernel para você poder usar o BPF Trace. E você pode usar essa ferramentinha aqui, que está no GitHub da BPF Trace, para você verificar se o seu kernel é compatível com a ferramenta. Ela tem pouca dependência, depende bastante. O BCC é o BPF Compiler Collection, usando uma piadinha assim com o GCC. E ele é um compilador aí que a galera desenvolveu para o BPF. Você pode baixar do seu gestor de pacote e no Arch Linux, no Manjaro, você tem que pegar do AUR. E esse é o primeiro programinha que você escreve em BPF, usando o BPF Trace. Você vai colocar um probe no começo. Esse begin aqui significa que vai ser executado no começo do seu programinha BPF. Você vai executar isso aqui. E você vê que tem bastante uma carinha de C, né? Printf, que é um print formatado, que a gente conhece. E, enfim, ele vai executar só isso e depois vai sair. Então, esse printf aqui, ele parece normal, mas na verdade é um printf que você mandou executar dentro do kernel. Então, esse é o primeiro programinha que a gente escreve em BPF, e se ele rodar, significa que está funcionando. Deixa eu colocar para rodar aqui. Ó, compilou, vamos ver como é que fica quando você pede. Aí você vê que já começou uma porrada de número aparecer aqui, porque foi aquele print k que a gente colocou no kernel. Você vê que para esse tipo de função não é viável você colocar um print k lá. O BPF Trace você consegue rodar como sudo. Então, como é que era? -z. Aí, aspas aqui. O -z é porque a gente vai rodar um programinha que a gente chama de one-liner, que é esses programinhas de uma linha só. Ele deu um erro fatal aqui, porque não achou o carreira, mas não tem problema, porque ele funcionou. Beleza. Agora vamos ver se tem uma coisa mais interessante. Então, a gente vai voltar àquele exemplo que a gente queria lá, que era ver mais sobre o File System Read, né, aquela função que eu tinha mostrado para vocês. Então, a gente vai colocar um probe, a gente vai colocar um gancho nessa função, e toda vez que entrar lá, a gente vai mandar printar hello. Então, vou voltar lá. Então, ao invés de begin, eu vou colocar aqui kprobe. Aí está vendo que está printando um monte de vez, certo? Então, ainda não está 100%, mas já é um ganho porque eu não precisei recompilar o kernel. Só para esclarecer, né, aqui eu não estou rodando na máquina virtual, estou rodando no meu kernel mesmo, no host. Beleza, então aqui ele entrou e
Então, como você pode ver aqui, ele printou muita coisa e às vezes ele vai estourar o buffer do BPF, mas se você dá um BPF trace aqui, help, ele tem algumas configurações aqui de variável de ambiente em que você consegue aumentar o tamanho do log, se você precisar. Bom, mas vamos tentar printar o que a gente está printando antes, né? Que era o PID e o tamanho de bytes que a gente queria dar o read. Então, a primeira mudança que a gente vai fazer aqui, a gente vai printar o PID do processo que quer ler. Então, a gente vai modificar aqui, colocar aqui um assigned, passar aqui o PID. Então, esse aqui já está funcionando já. Esse aqui são todos os processos que querem chamar aquela função do kernel. Ou a gente pode usar o com, que é o nome do processo. Então, a gente vem aqui, passa string, passa com. Aí aqui dá para ver os processos que estão querendo chamar essa função. Aí chamou o terminator aqui 1 milhão de vezes, porque imagino que é ele mesmo que está printando. E também dá para ver que chamou o GNOME Shell, por exemplo. Certo. Agora a gente vai conseguir printar os argumentos. Então, você pode usar arg0, arg1, argn para você printar os argumentos da função. Naquele caso, é o argumento 2, então a gente vai modificar aqui. Além de printar o PID, a gente vai também querer ver o arg2. Então, esse é PID, arg2. Então, a gente já obteve aquele mesmo programinha aquela mesma linha que a gente colocou no kernel, só que sem recompilar. Então, foi muito mais prático, muito mais fácil. Certo? E a gente consegue filtrar também. Então, por exemplo, eu só quero ver as chamadas de função ocasionadas pelo ls. Então, a gente vem aqui, coloca um filtro, que é nessa sintaxe aqui. Então, a gente quer só para o com igual ls. Opa, é igual. Então, a gente vem aqui da ls. E aí, ele aparece ali o PID do ls e quantos bytes o ls quer ler. Então, se você estava lá estudando sobre a função read e você queria rodar uma função user space para entender melhor como funciona, já está muito mais fácil. Porque agora você está vendo só o impacto do ls no seu kernel. Você está conseguindo filtrar. O que usando printk seria muito mais trabalhoso. E você também pode filtrar por argumentos. Então, vamos supor que você quer ver todas as chamadas para read, que são só 10 bytes. Então, você vem aqui, arg2 menor do que 11 bytes. Então, aqui está falando todas as chamadas em que você tem uma função user space querendo ler menos de 11 bytes. E isso funciona para todos os argumentos. E você pode, para os operadores lógicos, você pode colocar igual, diferente, maior, menor. E também você pode usar, tem uma funçãozinha também que é o count, que você pode contar quantas vezes cada ocorrência acontece numa chamada de função. Então a gente vai mudar ali, a gente vai fazer, a gente vai tirar o filtro, a gente quer ver todos os programas. E a gente vai tirar o printf também, vai ser um pouquinho diferente. Então a gente vai criar um array, assim, essa sintaxe para criar um array. O índice do array vai ser o nome do processo e o valor do array vai ser um count. Então toda vez que um processo chamar essa função, ele vai incrementar em 1. Aí quando você põe para rodar não vai acontecer nada, mas quando você parar ele vai te dar o resultado. Então dá para ver ali que pulse out quis chamar um monte de vezes, web content também, Chrome, que eu nem sabia que estava aberto, aparentemente, mas ele está. Também quis ler uma porrada de arquivo. E assim vai indo. Então, é um jeito super prático de você ver quem está usando o seu sistema. E agora começa a ficar mais claro, né? Por que essa ferramenta é muito boa para performance. Porque se você coloca isso no seu sistema, você consegue entender mais como ele funciona, quais recursos você precisa mais, quem precisa de mais recursos e tudo mais. O
que mais? E você também pode fazer isso para o valor de retorno. Com isso aqui, você só está pegando quando a função é chamada. Então aqui você pode passar arg0, arg1 e tudo mais, só que por aqui você não sabe qual foi o valor de retorno da função. Para fazer isso, você tem que usar o carretprobe. Carretprobe. Aí que você coloca, a gente vai fazer aqui um histograma de valor de retorno. Então a gente vai criar uma variável chamada bytes, que vai ser o histograma do valor de retorno. Então a mesma coisa, vai deixar rodar um tempo, aí quando a gente parar, ele vai devolver para a gente o histograma. Então a gente pode ver que a grande maior parte das chamadas é só para 1 byte de leitura. Aí o segundo ocorrência mais popular é essa aqui, entre 8 e 16, e poucas ocorrências são leituras grandes mesmo. Então, ele vem com essa ferramentinha aqui embutida de histograma já. Você também pode... Esse aqui já é mais complexo, mas é muito legal. É para você ver quanto tempo cada processo gastou dentro daquela função do kernel. Então, começa com o kprobe, dessa função aqui. O kprobe, ele é disponível para todas as funções do kernel. Então, se você acabou de criar uma função e compilou, o kprobe vai ter um kprobe para a sua função nova. Ele só não funciona para quando é função inline, porque o compilador vai retirar de lá, né? Mas para as outras funções você vai ter disponível. Então aqui você vai colocar um kprobe naquela função. A gente vai fazer um array chamado start, e o índice do array vai ser TID. TID é o ID da thread do kernel. E como a gente consegue garantir que cada thread do kernel vai rodar apenas uma call por vez, a gente sabe que isso aqui vai funcionar, não vai ter problema de paralelismo. Então, o unsec, ele retorna quantos segundos desde o início do boot. Então, a gente colocou um kprobe aqui, a gente vai colocar outro, só que de retorno. Como a gente usou isso aqui como índice do array, a gente usa esse filtro para garantir que a gente está lidando com o retorno da mesma... o retorno dessa função é mesmo thread da chamada da função, certo? E aí, o que vai acontecer nesse probe? A gente vai criar um array de segundos, usando o nome do programa que chamou a gente, e vai colocar um histograma subtraindo os segundos de agora com os segundos lá do início. E depois a gente vai deletar essa variável. A gente vai liberar ela. Então, vamos ver como é que fica isso. Deixa eu tentar copiar aqui. Assim aqui. Copiar de PDF é sempre um erro. Vamos ver se vai razoável. Deixa eu ver o PDF. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. E agora ele colocou os dois ganchos no kernel. E agora, quando a gente parar, agora a gente tem quanto tempo levou um histograma para cada arquivo, de quanto tempo ele gastou dentro dessa função. Então, tem alguns exemplos aqui. Dá para ver que o pulso áudio gastou bastante nessa região aqui de tempo. E, bom, basicamente todos os programas gastaram mais ou menos isso. Está bem parecido entre os programas. Só o Gecko aqui, por exemplo, que ele teve um pouquinho a mais aqui. Então, e você pode fazer isso para qualquer função do kernel, para você descobrir onde que o seu programa está gastando o tempo. Então aqui. E você também pode usar o keystack, que é para printar a stack dentro do kernel de como aquela função foi chamada. E aqui eu vou usar outra
é outra função do kernel, porque para chegar no File System Read só tem basicamente um caminho, que é você fazer uma syscall. Ele vai usar o IP output, que é uma função da stack de rede. A gente vai mandar fazer um array com a stack do kernel, contando quantas vezes foi chamado. Acho que é isso. Ih, caraca, não foi nada. Putz, eu não lembro como é que eu fiz isso no teste. Eu acho que eu coloquei pra tocar uma música assim. E aí rolou. Ah, pronto, agora foi. Bom, aqui dá para ver agora como o kernel chegou até aquela função. Então, por exemplo, pela syscall send_to, que é de socket, ele chegou aqui nessa função. Ele também chegou nessa função por interrupção. Então, mas esse você pode, a gente colocou count, então a gente consegue ver qual foi o mais popular. Então, esse aqui é o jeito mais comum do kernel chegar até aquela função, mas também tem aqui nesse caso de interrupção. E também a syscall connect também chegou naquela função, outra interrupção, startup, que isso aqui imagino que seja de scheduler, do fork, startup de novo. Então, esse é um jeito bem fácil de você ver quem está chamando a sua função dentro do kernel. E também serve para user space. Você pode usar também o uStack, que você vai poder ver a stack de chamadas de função pelo user space. Só que essa função aqui não funciona tão bem sempre, porque você precisa de uma aplicação de user space que tenha os símbolos de depuração. Então, se colocar um software proprietário aqui, vai ser que nem quando você coloca no GDB, você manda printar stack e só tem os endereços, assim, você não vai ter muita informação do que aconteceu de fato. Aqui tem umas dicas finais. Você pode usar BPF3-LV aqui, para você ver todas as opções disponíveis. Eu só mostrei o kprobr, que eu acho que é o mais importante, né, para quem está estudando kernel, mas você também tem algumas coisas, por exemplo, do processador. Você consegue fazer trace do processador, que são, por exemplo, aqui, CPU cycles, cache miss, consegue ver quantos cache miss o seu processador teve para executar alguma coisa, quantas page faults teve. E também tem outra coisa que é muito interessante, que é o trace point. Porque o trace point ele não está atrelado a uma chamada de função, e nem sempre o dado que você quer vai estar nos argumentos de uma chamada de função. Às vezes você vai querer criar uma função nova dentro do kernel, só para você conseguir usar o BPF3 para aquilo, mas às vezes alguém já criou um trace point para aquilo. Então isso significa que isso aqui é um ponto para você rastrear. Então é como se fosse uma chamada de função, só que tem informações relevantes para aquele contexto. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que eu... Por exemplo, um comando GVT aqui, você vai ter o ID do ring, você vai ter o ID da GPU, você vai ter o tipo de buffer. Isso aqui pode ser que não tenha nenhuma função que tenha todos esses dados juntos. Então, alguém criou um trace e escolheu esses dados para ser mostrados. Isso aqui eu acho que foi inserido junto com o F3, se eu não estou enganado. Mas você pode usar com o BPF também. E aí você pode ver se tem algum trace com a informação que você quer. E se não tiver, você pode criar o seu e colocar no kernel. Também tem vamos uma palette de trace point aqui. Aqui também são os argumentos de que cada trace point oferece. Porque quando é uma chamada de função do kernel, a gente usa arg0, arg1 e tudo mais. Aqui você pode colocar de fato o nome da variável. Então, em vez de colocar arg4 aqui, arg3 aqui você colocaria index para printar. E se você tem uma função de kernel em que o argumento é uma struct, se essa struct é exposta para o usuário usando a user space API, você pode dar um include,
naquele arquivo. Senão, você tem que escrever struct no seu script de BPF. Aqui a gente fez só os one-liners, significa que a gente estava rodando rodando na própria linha de comando, mas você também pode escrever tudo aquilo dentro de um arquivo se começar a ficar muito grande o seu programa. Então, você tem que escrever struct no seu programinha BPF, se ela não estiver exposta. E às vezes isso é bem trabalhoso, porque é uma struct que tem struct dentro e assim vai indo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui são os proves que você tem disponível, que são basicamente as funções do kernel, que não são inlines. E você também tem syscalls. Cadê? Opa, como assim? Opa. Trace point, vocês... Bom, não estou achando, mas eu sei que tem como você rastrear esses calls. Bom, não sei porque funcionou, mas não estava acessando, funcionou. E... tem uma fala 3 pontos na frente. Acho que é isso. Pronto, agora sim. Aqui a gente tem todas as syscalls. Aqui, por exemplo, você... E aqui é a mesma coisa daquele nosso da chamada de função e do retorno de função. Então aqui você vai ter quando você está entrando na syscall mmap e quando você está saindo do mmap. E deixa eu colocar o V aqui. E aqui a gente tem bonitinho os argumentos da syscall. Então, isso aqui é como se fosse um F3, um S3, quer dizer, só que você consegue fatiar melhor o que você quer mostrar. Então, para a chamada dessa syscall aqui, você quer imprimir só o argumento flags, por exemplo. E aqui também vale todas aquelas coisas, tipo, de quanto tempo você gastou naquela função, você vê a stack de usuário e tudo mais. Você pode usar um arquivo. E aqui tem umas coisas para quem se interessou ler. Aqui tem uma série de artigos que um cara lá da empresa escreveu, que são 5 artigos sobre eBPF, e ele vai desde a história, passando por como usar embarcado e como você usar o eBPF em user space. Então, é bastante conteúdo, mas é muito bom explicar em detalhes. Aqui, cadê aqui? Acho que aqui ele mostra como você usa aquele BCC para você criar o seu... em C, você criar um programa em C que usa as coisas do BPF, para depois você passar para o kernel. Então, essa sintaxe aqui que eu acho meio ardilosa aqui, eu nunca fui muito fundo para estudar isso aqui. Eu prefiro usar o BPF3. Enfim, é bem legal, tem até um fluxograma aqui para você decidir que parte você quer ler. Então, é útil para quem não mexe com kernel também, você conseguir, dessa forma dinâmica, entender melhor o seu sistema, entender quem está chamando qual função, entender melhor onde você está gastando tempo. Aqui é o GitHub da ferramenta. É muito bom. Tipo, quase tudo que eu aprendi de BFF3 está nesse repositório aqui. Ele começa com alguns exemplos, né? De você mostrar aqui, por exemplo, você printar o nome do arquivo que as funções estão chamando, que são os one-liners, né? E aqui, mais gráficos ardilosos. E tem um lugar aqui que tem... Aqui, guia de referência. Tem um tutorial também. A informação está espalhada, mas tem muita informação. Aqui são mais que nosso histograma, que eu mostrei. Aqui ele vai... a documentação toda dessa ferramenta. Todas as funcionalidades que tem para você brincar. Os filtros, dá para colocar comentário, como lidar com struct, ternário, incrementar as coisas, arrays, tipos. Tipo, eu sempre achei a tipagem disso aí, eu sempre achei meio confuso. Mas, enfim, por padrão, tudo é
64, é um inteiro tamanho 64 com um sinal, mas você tem as funçõezinhas de catch aqui, se você precisar converter. O loop aí que eu falei, tá experimental. Aparentemente, imagino que você tenha que habilitar isso aqui na mão do kernel, mas eles estão brincando aí. Você pode ver que você não pode fazer um while. Não é um while, de fato. Mas, enfim, você tem que passar um valor, você não pode fazer, posso dizer, um while condicional, esperar que outro evento aconteça, sabe? Você tem que passar um while com um número de passos pré-definido. Você não pode depender de outro evento. E aqui é o site do Brandon, que aqui tem muito conteúdo. O site dele é muito bom, tem um monte de ferramenta maluca que ele escreveu. Aqui tem mais... tem as apresentações dele e tal. Aqui ele compara as ferramentas. Aqui aquele gráfico que eu mostrei. E só de você entrar na página dele já tem uma porrada de coisa. Ele tá faz muito tempo que ele tá aí, antes do eBPF, e ele já viu muita ferramenta e ele adotou o BPF como a parada favorita dele. Então, para ele fazer isso é porque realmente a parada custou ele. Então, era isso, galera, que eu tinha para hoje. Vou mostrar essa ferramentinha para vocês. E como exercício, fica para vocês tentarem construir, usando o BPF Trace, escrevendo um wrapper, assim, pode ser um bash, um Python, sei lá, o que vocês quiserem, fazer tipo um S3, assim, que você vê os argumentos e o valor de retorno dado no PID. Então é isso aí, galera. Alguém tem alguma dúvida? Tony, eu não entendi direito, tipo, as variáveis, você pode usar os nomes delas direto ou não? Tipo, pelo que eu entendi, as variáveis que você passa na função, você tem que usar o nome arg 0, 1, 2, mas e as variáveis do corpo também? As variáveis do corpo você não tem acesso. Porque não tem acesso. Isso, você não tem acesso. Porque o jeito que ele funciona, ele vai se inserir ali na chamada da função, e você usa arg0, arg1 e tudo mais, porque ele vai pegar dos registradores de acordo com a convenção de chamada de função. Então, dentro da função em si, você não consegue determinar, né? Tipo, quem tem qual registrador e tudo mais. Então, o BPF3 não... até onde eu sei, pelo menos, né? Você não consegue acessar as coisas que estão acontecendo dentro da função. Para isso, ou você pode voltar para o printcar, né? Ou você pode criar uma função nova, em que você vai ter os dados que você quer, você encapsula uma parte da função ali que você está interessado, para você acessar essa variável, ou você verifica se não tem algum trace point que está traceando aquele dado que você quer. Então, esses são os jeitos. Enfim, como você falou, para chamada de função dentro do kernel, a gente usa arg0, arg1. Para syscall e para trace point, a gente usa o nome da variável mesmo. Entendi, valeu. Vou mandar a slide no grupo agora. Aqui a Camila perguntou ali no frente. Eu vi. Você consegue falar de algum caso específico que você usou isso? Ajudou bastante? Quando eu estava trabalhando com o Futex, a gente queria saber... Estava lá... nossa, peraí que... Tem que dar uma introdução, né? Então, a gente queria... Eu estava lá no projeto trabalhando com a Valve, e a gente queria saber por que o jogo rodava melhor com uma interface com uma API do kernel e rodava pior com outra. E, enfim, a gente estava lá testando com o Tomb Raider lá, e eu não tenho um código do Tomb Raider para saber o que está acontecendo lá dentro. Eu só consigo ver as chamadas que ele faz para o kernel. E aí foi muito útil para eu entender exatamente quanto tempo eu estava gastando em cada coisa, usando as diferentes interfaces. Eu também usei o Perf, que ele gera uns gráficos legais. Mas depois disso eu queria saber como
que queria saber exatamente como que o jogo chegava naquela função do kernel. Porque tinha uma função do kernel que era muito utilizada, assim, tinha um spin lock lá que gastava muito tempo lá, e só usando S3, só usando perf, não estava claro como que o jogo chegava até lá, tantas vezes assim, e por que gastava tanto tempo, né? E aí eu usei o BPF, coloquei o jogo para rodar, eu coloquei um filtro para só usar, só ver os eventos do jogo, eu mandei printar a stack naquela função, também coletei o número de chamadas para cada syscall, e depois disso ficou muito claro qual era o comportamento do jogo ali naquela API, para você... Aí ficou muito claro para mim por que o jogo estava chegando tanto tempo naquele spin lock. E aí depois comparou com outra interface, a gente viu que as interfaces tinha outra ferramenta interna que não precisava daquele spin lock, e ficou evidente para a gente porque a outra interface era mais eficiente. Então foi assim que eu aprendi, na real. Tipo, eu tinha muito dado, eu sabia que chegava naquela função, não sabia como, e aí eu fui caçando a ferramenta de performance, aí eu cheguei no blog do Brandon, comecei a brincar com perf, mas não tinha dado suficiente, aí eu li lá no blog dele que ele falava muito do BPF Trace, e foi lá que eu usei pela primeira vez. Bem show. Tony, você já usou para outros softwares? Tipo, tem como usar para outros softwares que não só o kernel? Você tá falando, tipo, em espaço de usuário, assim? Isso. Tem, sim, tipo, o cara lá do... Tipo, ela foi... Eu acho que foi feita pro kernel, assim, então a maior parte dos traces e tudo mais vai ser pro kernel. Mas você consegue printar a stack de usuário, né? Em vez de KStack para você ver a stack chamada kernel, você consegue printar do lado do usuário como é que está a stack, né? Tipo, como o seu código está chegando até ali. E na referência que eu passei, no blog da Collabora lá, o último artigo é justamente só sobre fazendo trace em espaço de usuário, inclusive fazendo trace na glibc. Ele mostra lá como você faz uma coisa, em vez de probe, você faz um uprobe, que você consegue coletar quantas vezes está chamando aquela função no espaço de usuário. Mas eu acho que não vem pronto, assim, eu acho que você tem que recompilar, tem que adicionar algumas coisas a mais, né? Mas tem sim. E, de certa forma, mesmo se você não está tão interessado em kernel, você pode usar isso para melhorar o seu programa de usuário, no sentido de que você pode ver se, por exemplo, ele está executando syscalls demais, porque syscall é uma coisa que tem muito overhead, né? Você pode usar aquele read, você pode ver se ele não está usando muito disco, né? Porque disco também é um acesso muito caro. Você pode ver qual o tamanho dos bytes que ele está pedindo, se ele está fazendo uma porrada de read pequeno ou está fazendo só um read grande. Então, para quem mexe com espaço do usuário, também é útil para esse tipo de otimização. Mas provavelmente, pelo que eu entendi que você falou, dependendo do que eu precisar fazer, eu vou precisar recompilar a aplicação. Então, exatamente. Eu acho que as aplicações de espaço usuário não vêm com por default, não vêm com essas ferramentas para você enfiar os probes e enfiar o BPF, os bytecodes e tudo mais. Eu acho que você precisa recompilar. Tá, beleza, legal. Bom, temos mais perguntas, não? Bom, então acho que é isso aí, galera. Obrigado por colar aí, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa maneira. E aí agora é só se divertir, né? Só conhecer o melhor kernel de vocês aí e deixar as aplicações de vocês mais rápidas.
Bom, falou aí, pessoal. Qualquer dúvida aí. Opa.